Caso você não saiba, a segunda maior economia do mundo, o país em que quase tudo o que consumimos é fabricado, está em apuros, e isso pode colocar em risco o mundo inteiro. Ao longo dos últimos meses, a situação na China tem se deteriorado ao ponto de pânico. O mercado imobiliário do país está em sério perigo e, com cada falência de banco, o país e a economia tornam-se cada vez mais instáveis. Uma crise imobiliária que compete com a de mercado dos Estados Unidos em 2008 se desenrolou, mas como está ocorrendo em um país a milhares de quilômetros de distância, sob o manto do comunismo e da mídia controlada, o barulho foi varrido para debaixo do tapete. Muitos especialistas agora afirmam que tudo está prestes a entrar em colapso e, com isso, a economia global levará um grande golpe. E antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora, vamos lá! A China nem sempre foi essa potência no cenário global. Durante todo o período pós-Guerra Mundial, a sua economia lutou para ganhar qualquer tipo de impulso. 80% da população vivia em áreas rurais compostas por casas degradadas, vilas e casas de madeira. Mas, na década de 1990, a China se abriu para o mundo e estava crescendo em uma velocidade vertiginosa. A população rural estava agora invadindo as cidades. O que aconteceu foi um grande boom imobiliário junto a uma grande imigração, pois, na cultura chinesa, possuir uma propriedade é um sinal de riqueza e estabilidade. Quanto mais você possui, mais rico você é. E, com o governo restringindo os cidadãos a investir em títulos imobiliários internacionais, essa se tornou a maneira preferida dos chineses de armazenar riqueza. O homem ficou sobrecarregado com apartamentos esgotados antes mesmo de serem construídos e, com essa corrida do ouro, os desenvolvedores entraram para capitalizar a oportunidade. Você já deve ter ouvido falar da Evergrande, a segunda maior empresa imobiliária da China em vendas. Nós vamos utilizá-la como um exemplo. A Evergrande cresceu a uma taxa anual de 44% de 2004 a 2020. A empresa então explodiu naquele período em 39.000%, alimentada por dívidas que usaram como desculpa o pensamento de que esse boom duraria para sempre. Agora, claro que isso era bom demais para ser verdade, e nós vimos que o mundo pós-pandemia, o cenário imobiliário chinês começou a quebrar. Percebendo a instabilidade de mercado, o partido promulgou uma nova política chamada de as 3 linhas vermelhas, uma regra criada para evitar que as empresas do setor imobiliário pegassem muitas dívidas. Agora, depois de quase metade de todas as empresas imobiliárias chinesas violarem pelo menos uma das políticas e sem nenhuma maneira de adquirir mais dívidas para pagar dívidas existentes, os desenvolvedores de dívidas existentes se voltaram para pagamentos de hipotecas de compradores de casa, realmente a única maneira de estimular o crescimento e a construção. No entanto, havia um problema. Com a maioria dos projetos deixados incompletos, os compradores rapidamente viram o jogo que os desenvolvedores estavam jogando. Eles foram às ruas protestar e ameaçaram interromper os pagamentos das hipotecas até que a construção fosse retomada e, com isso, vimos uma avalanche massiva de inadimplência. A Evergrande foi a primeira entre as gigantes a entrar em colapso na sua própria dívida.
depois de perder uma série de pagamentos de juros. A empresa está passando por uma reestruturação, mas as coisas estão parecendo muito sinistras. Olhe por baixo da superfície e você verá que quase todos os promotores imobiliários na China estão fortemente endividados e, desde que o interesse do setor imobiliário caiu, a maior bolha do Extremo Oriente finalmente estourou. Mas quem se importa, certo? Como isso vai me afetar aqui no Ocidente? Provavelmente é isso que você está pensando. Infelizmente, o estouro dessa bolha vai, sem dúvida alguma, causar sérios problemas em todo o mercado imobiliário mundial. O setor imobiliário representou 30% do PIB da China em 2021 e com 20% do PIB mundial. Uma espiral no leste poderia facilmente se transformar em um enorme furacão econômico mundial. Nós realmente não sabemos a extensão total desse problema, já que o governo chinês não é muito transparente com nada, mas temos algumas percepções baseadas em protestos que eram grandes demais para serem varridos. Um jornalista disse que o que sabemos é que as autoridades estão realmente interessadas em evitar até agora e, de fato, muitos dos investidores estrangeiros que já foram bastante otimistas nesse comércio entraram mesmo em níveis de angústia, sabendo que estariam perdidos na fila depois dos proprietários e dos compradores. A prioridade para as autoridades é sempre estar se certificando de que os proprietários tivessem suas casas finalmente entregues e, claro, agora vimos que esses pagamentos de boicote generalizado de hipotecas para propriedades não construídas, que ainda não foram entregues em cerca de 300 projetos em mais de 100 cidades em toda a China e, potencialmente, esses boicotes poderiam receber hipotecas. Mas, claramente vimos Pequim meio que empurrando esse pedido para os governos locais resolverem esse problema muito rapidamente. O foco aqui, eu acho que será nas províncias centrais da China, onde vimos pontos concentrados desses tipos de protestos. Mesmo esse vídeo te dando uma base em relação à situação, ele não é capaz de demonstrar a verdadeira dimensão do problema. Veja, a China é uma parcela tão grande do mercado mundial que existe uma correlação direta entre a liquidez chinesa e o desempenho econômico mundial, até mesmo no que se refere à precificação de commodities. O capital transfronteiriço faz um ótimo trabalho mostrando isso com vários gráficos e estatísticas. Mas, sem aborrecê-lo com detalhes, é bastante claro que qualquer tipo de acidente na China faria o mundo cair. Mesmo um país como a Grécia, que empalidece em comparação com a China, causou sérios danos aos mercados em todo o mundo quando entrou em inadimplência. Basta dar uma rápida olhada no S&P 500 em 2015 e você vai ver exatamente o que quero dizer. Em 30 de junho, a Grécia se tornou o primeiro país desenvolvido do mundo a não fazer o pagamento de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional no prazo. Coincidentemente, o S&P 500 caiu 13% rapidamente após esse acontecimento. E 2015 tornou-se uma luta pelos mercados, pois um pequeno país da Europa criou efeitos cascata em toda a economia. Com a China sendo significativamente maior e mais importante do que a Grécia, qualquer tipo de colapso imobiliário causaria estragos no mercado aqui nos Estados Unidos. Agora que as pessoas pararam de pagar hipotecas, você pode olhar para um gráfico como este e ver que os empréstimos problemáticos para o setor imobiliário explodiram nos últimos anos e, desde 2017, dobraram para 40 trilhões de ienes, com a maioria indo para hipotecas residenciais. E depois você olha para os bancos e vê que estes dois dos maiores já passaram do que os regulares chamam de linha vermelha. E você começa a se perguntar se este é o momento Lehman da China. A bolha que empalidece em comparação com a da América.
finalmente estourou? E como isso afetará os mercados em todo o mundo? Essas são perguntas que todos estão tentando descobrir freneticamente à medida que nossos mercados iniciam seu longo caminho para a recuperação. Atualmente, cerca de 14% abaixo dos máximos de todos os tempos estabelecidos em janeiro. Agora me conta, o que você acha desse assunto? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.